Olá, gente querida. Hoje é quinta-feira, dia em que as pessoas têm convencionado dar uma olhada para trás e publicar algo do seu passado, trazendo à memória alguma experiência que viveram tempos atrás. O famoso hashtag TBT, do qual já falei anteriormente. Dificilmente, para ser mais preciso ainda, eu acho que eu nunca vi alguém publicar uma lembrança de algo ruim. Ninguém, pelo menos nas redes sociais, quer trazer de volta lembranças trágicas, doloridas ou nada bonitas do seu passado. Creio que isso é compreensível, pois gostamos de publicar aquilo que foi legal, divertido, que deixou uma boa lembrança em nossa memória. Também aquilo que nos promove, que massageia o nosso ego, que eleva a nossa moral. É natural isso. O problema é que isso cria diante dos outros uma imagem nossa que poucas vezes corresponde à realidade dos fatos. Há um descolamento do real com o virtual. O real é cheio de perrengues normais à vida de cada um. O virtual é lindo, cheio de graça e de charme. Eles praticamente não se misturam. Contudo, a vida de todos nós é uma mistura dos dois o tempo inteiro. Sempre há um momento de alegria e outro de dor. Momentos de realização e momentos de fracasso, de vida e de morte. Eu estava aqui meditando hoje no Salmo 70 para dividir com vocês a palavra para este dia. E ele me levou a pensar em algumas coisas que agora divido com vocês. Como em muitos dos outros salmos que já olhamos, aqui o salmista também busca refúgio em Deus, diante de uma perseguição que ele está sofrendo. Ele clama pelo livramento de Deus diante das ameaças iminentes. Pede para que Deus o socorra diante do perigo. E de fato, muitas vezes é assim que Deus se torna o nosso único refúgio, a nossa única esperança de livramento. Mas não é sobre isso que eu gostaria de focar nesta quinta-feira. Eu quero olhar pela tal janela do passado, a partir dos versos 4 e 5 deste salmo. Neles o autor fala que, apesar das dificuldades todas que ele sofre, nós podemos nos alegrar em Deus. E convida a todos os que amam e que o buscam para fazê-lo. Mais do que isso, mesmo diante das dificuldades, ele chama aos que amam a Deus, que se alegram na sua salvação, a exultar e reconhecer como Deus é grande. Sim, Deus é eterno, é majestoso, é belo. Deus traz em si todas as virtudes que gostaríamos de ter. Não só no mundo virtual, mas no mundo real, no mundo de cada dia. E justamente ao olharmos para a perfeição de Deus e depois olharmos para dentro de nós mesmos, o autor chega a essa conclusão: sou pobre e necessitado. Posso ser bem-sucedido materialmente, mas diante dele continuo sendo pobre e necessitado. Posso ter uma bela carreira,
mas continuo pobre e necessitado. Posso ter fama, posso ter dinheiro, posso ter muitas coisas para mostrar no Face ou no Instagram, mas continuo pobre e necessitado. Posso também não ter nada disso e continuo pobre e necessitado diante da glória de Deus. Sempre serei uma pessoa pobre e necessitada. E isto não é uma coisa ruim. Que bom que eu posso reconhecer que sou assim e que preciso muito de Deus em minha vida e que preciso muito das pessoas em minha vida. Sozinho, eu não sou nada. O fato de olhar para cima e me ver no espelho de Deus me leva a enxergar uma imagem real de mim mesmo. Não aquela que vejo nos stories do Instagram ou do Facebook, mas uma imagem real, aquela que mostra quem eu realmente sou. E esse espelho me diz que eu sou pobre e necessitado. Pois se alguma virtude há ou se algum louvor existe em mim ou em nós, devemos isso a tantas pessoas que nos ajudaram, tantos que estiveram ao nosso lado, dando um pouco de si mesmo, para construir o que somos. A começar pelos nossos pais, pela nossa família. Hoje sou grato a Deus por cada um deles. Semearam virtudes, trouxeram limitações, não importa, sou grato. Também reconheço o tijolo assentado por cada colega, cada amigo, cada professor nosso. É muito importante que cada um deles deu a sua parte, mesmo os adversários. Somos o que somos por causa dessa horizontalidade da vida, por esta construção coletiva. Cada um teve o seu papel, às vezes bem de perto, noutras bem de longe, como por exemplo um autor de um livro que nos marcou, sem que ele jamais soubesse disso, de como contribuiu para a nossa formação. Mas certamente vamos poder ser gratos pela parcela de cada uma dessas pessoas em nossa história. Afinal, quando a horizontalidade ilumina nossa jornada, quando a luz que vem do alto coloca as coisas na perspectiva certa, podemos ver tudo e todos com outros olhos. E daí em diante adquirimos as condições para dar graças a Deus por tudo de bom que cada pessoa acrescentou ao nosso viver. E o mais importante, podemos perdoar e nos libertar das coisas difíceis e negativas que nos prendiam ao passado. Afinal, desta forma, também essas coisas podem se tornar positivas. Deixam de nos aprisionar ao passado. Apenas ficam lá, como experiências que nos marcaram e de alguma forma contribuíram para ser quem nós somos. Assim podemos ir em frente, celebrando a vida, pois a graça e o perdão do Deus eterno permitem que sejamos libertos das nossas mazelas e das nossas relações horizontais que nos machucaram no passado. E mais do que isso, permitem que celebremos as virtudes dessas relações, porque todos, afinal, somos pobres e necessitados. Todos somos carentes uns dos outros para sermos pessoas melhores. Que Deus nos ajude, que amemos uns aos outros, como Ele nos amou, e a Ele acima de tudo. Fiquem na sua paz.